Se você ainda não é inscrito em nosso canal, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de nossos novos vídeos. Olá a todos, esse vídeo é intitulado Questões sobre transfusões de sangue. É de conhecimento geral que as testemunhas de Jeová rejeitam transfusões de sangue, isso não é segredo para ninguém, mas diante disso surgem questões. E nesse vídeo vou tentar responder algumas delas. A primeira questão é, na verdade, uma contra-argumentação. As pessoas da cristandade geralmente dizem: a Bíblia proíbe comer sangue como dieta alimentar, comer no sentido de dieta alimentar. Isso não abrange transfusões de sangue. Bom, a meu ver, esse tipo de raciocínio é bastante limitado. A pessoa está tentando limitar a questão do sangue a uma coisa muito pequena. As testemunhas de Jeová entendem que existe um motivo para Deus proibir o comer o sangue. É óbvio que nos tempos bíblicos não existia na mente dos autores o conceito de transfusão de sangue. O único método que eles conheciam de colocar sangue no corpo era por meio da ingestão. Mas isso não significa que a lei que proíbe o comer o sangue não se aplique às transfusões. As testemunhas de Jeová acreditam que as leis bíblicas e os princípios apresentados na Bíblia são úteis para todas as gerações e mesmo para conceitos e práticas que não existiam nos tempos bíblicos. Então, geralmente as pessoas argumentam assim: a transfusão de sangue não existia na Bíblia. Logo, a Bíblia não poderia proibir transfusões de sangue. Bom, existem muitas coisas que não existiam nos tempos bíblicos e que são proibidas. A pessoa que faz esse argumento, ela basicamente está dizendo, por mais que ela jure de pé junto que não seja isso, ela está dizendo, por mais que ela jure de pé junto que ela não esteja dizendo isso, que na verdade a Bíblia não é útil para nenhuma prática que não existia nos tempos bíblicos. Por exemplo, será que nos tempos bíblicos existia a prática de assistir pornografia na internet? Não, não existia. Agora, será que os conselhos da Bíblia e as leis bíblicas não são úteis para nos dizer que essa prática é de fato impura? É claro que sim. Esse é só um exemplo, mas existem muitos exemplos que nós podemos aplicar que nos ensinam que as leis bíblicas são úteis e aplicáveis a conceitos e práticas que não existiam nos tempos bíblicos. Então, argumentar que não existia na mente do autor a ideia de transfusão de sangue, que transfusões de sangue não existiam no tempo da Bíblia, ou no tempo que a Bíblia foi escrita, logo a Bíblia não poderia proibir transfusões de sangue, esse argumento é falso. Ele não se sustenta. É óbvio que os escritores da Bíblia tinham em mente apenas a ingestão. Por quê? Porque era o único método existente na época de introduzir sangue no corpo. Porém, isso não significa que a lei do sangue se limite a isso. E esse assunto fica mais claro quando a gente entende, ou passa a entender, por que Deus proibiu a lei do sangue. Por que é que Deus proibiu o comer o sangue? Então é aqui que você vai encontrar a chave, a solução correta para o problema. Por que é que Deus proibiu? Qual foi o motivo da proibição? E o motivo da proibição é que o sangue é sagrado e representa a vida, que por direito pertence a Deus. Logo, Deus não permite que você coloque no seu corpo o sangue de outra pessoa. Este é o motivo. Quando você entende isso, você começa a entender a extensão dessa lei. Então, as testemunhas de Jeová acreditam que existe uma aplicação extensiva da lei nesse caso. É o mesmo caso nas transfusões de sangue. Existe uma aplicação extensiva. Ora, se comer sangue ou ingerir sangue, que é basicamente introduzir sangue no corpo por vias orais, se ao introduzir sangue no meu corpo por vias orais eu estarei cometendo pecado, porque o sangue é sagrado, e eu não tenho direito de colocar sangue no meu corpo, então ao introduzir sangue no meu corpo por via intravenosa, eu também estarei desrespeitando a santidade do sangue. Logo, também é um pecado. É muito simples você entender isso. Eu vou contar uma experiência aqui quando eu estava começando a estudar a Bíblia. Antes de eu começar a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, eu já sabia que elas rejeitavam transfusões de sangue. Eu comecei a estudar a Bíblia, aprendi sobre o propósito de Deus para a terra, sobre o nome de Deus, enfim, até que chegou na questão do sangue da vida. E eu disse para mim mesmo, eu quero entender essa questão. E aí a minha instrutora leu comigo os textos bíblicos, que falam de abster-se de sangue, de não comer sangue, tarará e tarará. E ela me disse assim: as pessoas às vezes dizem que a Bíblia só proíbe o comer o sangue. Mas eu te faço uma pergunta, disse ela. Se você comer um alimento, para onde que vai aquele alimento depois? Não vai para a sua corrente sanguínea? E eu disse sim. Se você está doente no hospital e você não pode se alimentar por vias orais, por onde te coloca um alimento? E eu falei, de forma intravenosa. E ela perguntou, entendeu o ponto? E eu disse, entendi. Eu não tive nenhuma dúvida sobre o assunto mais. Eu tive outras questões no meu estudo bíblico que eu fiquei meio assim, não aceitei no início,
Mas esse ponto eu aceitei de primeira. Eu não tive o menor desafio para aceitar isso. Na hora que ela me apresentou o raciocínio, naquele momento eu entendi. O sangue é sagrado, representa a vida. Se eu colocar ele pela boca, ou pelas veias, ou pelo ouvido, ou pelo nariz, não interessa. Ele é sagrado e representa a vida. Eu não posso fazer isso. Naquele momento eu entendi. Não precisou de outro raciocínio, não precisou de uma ilustração, não precisou de mais nada. No momento que ela fez o argumento e me perguntou, eu entendi. E disse para mim mesmo, a lei bíblica sobre o sangue se aplica às transfusões. A verdade liberta.